Ju, tenho uma pergunta. Sempre senti uma conexão com essa carta, o Três de Espadas. No começo da minha faculdade, época de muitas mudanças, ela aparecia em muitas das minhas leituras. Gostaria de tatuar ela, mas aí a Gigi termina dizendo que ela não sabe exatamente, né, se deveria ou não, porque tem muita coisa que se fala sobre isso dentro do nosso meio, né? E aí ela tem medo de tatuar uma coisa e, sei lá, talvez atrair algum tipo de né, de energia, de bad vibe e tudo mais. Aí eu vou te dar minha opinião, mas eu vou estender o assunto para dois lugares diferentes, tá? Por quê? Porque são dois lugares que naturalmente o tarô ele vai se direcionar, né? E que de alguma forma vai ocupar a maioria das narrativas correntes aqui. Que é, o primeiro, o viés ocultista. Dentro do viés ocultista, o símbolo, a carta, né? Qualquer coisa que você tem ali uma imagem, é mais do que uma imagem. Então a gente está falando de algo como se fosse, né, um talismã. Ou seja, algo que é depositado um significado e que dentro desse, né, desse prisma, independente da pessoa acreditar ou não, você já tem um significado que está ali imantado e que ele vai, de alguma forma, emanar esse tipo de vibe, né? Então, quando a gente está falando do Três de Espadas, a gente está falando, obviamente, né, de uma carta que revela ali algum tipo de sofrimento, né? A gente pode entender o Três de Espadas como uma carta que fale sobre uma revelação psíquica, né, mental, com uma exposição dolorosa. Claro que a gente pode entender isso dentro de um prisma um pouco mais positivo, quando a gente fala, por exemplo, né, num desvelar da verdade. Então, muitas vezes ocorre um sofrimento, mas ele é um sofrimento mais breve, né? Aliás, afinal de contas, a gente está no começo da seara de espadas, né? Então, o sofrimento do Três de Espadas é diferente de quando a gente tem, por exemplo, lá um 10 de espadas no final da nossa jornada. Então, aqui as coisas são mais incipientes, embora, né, vá evocar ali dor. Dentro desse corpo de entendimento, tatuar uma carta como essa é quase como você se induzir àquela profecia, né? Como se você estivesse atraindo mesmo esse tipo de energia, reforçando ali um determinado tipo de padrão. E é muito comum que a gente veja pessoas falando sobre isso, né? Assim, eu já vi pessoalmente uns 2 ou 3 relatos de pessoas que tatuaram Três de Espadas e são pessoas que, né, de alguma forma, às vezes lá na frente acabam se arrependendo e tudo mais. Possibilidades, certamente eu não conheço milhares de outras pessoas que tatuaram, talvez até mesmo Três de Espadas e não sofreram nada disso. Por quê? Porque eu sou uma fiel defensora de que as coisas acontecem conforme a gente acredita, né? Então a gente tem um poder também para dentro dessas coisas. E aí a gente vai entrar dentro de um outro eixo, que é o eixo, né, do que seria ali mais ou menos uma lente ali da psicologia analítica, desse olhar do Jung para dentro disso tudo. Que seria o quê? Justamente o viés, o olhar de trazer para dentro de si, integrar, né, não é trazer necessariamente si, mas integrar aquele momento de sofrimento, ou aqueles momentos onde essa verdade, né, ela foi exposta, onde as ilusões foram cortadas, e aí você traz quase que, né, de uma maneira, como eu posso dizer, consciente, esse símbolo na sua pele com relação a esse campo, aquilo que foi vivido, né? Então, ao invés de você jogar para debaixo do tapete, né, você tacar lá para sua sombra, você viver eternamente, né, com medo do Três de Espadas, você olha e você fala assim, não, isso aqui faz parte de mim. E eu acredito que esse é um pouco daquilo que você esteja vivendo, experienciando, né? Então, quando você integra, né, o arcano, ou a carta, o símbolo, né, você é capaz de olhar para aquela carta, olhar para aquelas lembranças, para aquela memória, né,
entender ali a fase, né, do que foi aprendido, entender talvez o luto, né, que foi de alguma maneira atravessado dentro desse momento que você viveu. E ela passa a ser, nesse ponto de vista, um símbolo, né, daquilo que você passou e você sobreviveu, né? Então, alguém que trabalhe com o tarô apenas por um lugar, né, por uma via mística, esotérica, talvez tenha mais facilidade de se encontrar dentro daquele viés que eu falei, que você está trazendo essa energia para dentro da sua pele, para dentro da sua vida. Quem vai trabalhar apenas com a via psicológica junguiana vai ter mais facilidade de entender que isso, na verdade, é um carimbo do tipo, eu sobrevivi a esse momento, a esse estágio. E aí, você pede a minha opinião, né? Eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças, e a mudanças de opinião, né? Assim, obviamente, sou taurina, gente. Eu tenho ascendente Capricórnio, então eu tenho muita coisa, né, assim, de pé no chão, e para algumas coisas eu tenho realmente um direcionamento e é aquele que eu vou. Mas para dentro desse lugar místico, esotérico, para dentro do tarô, eu acredito que as coisas andem de mãos dadas, né? Então eu preciso, de alguma forma, me direcionar para aquilo, acreditar naquilo, ter fé naquilo, de alguma maneira, para que isso se reverbere em verdade. Pode ser completamente falacioso, porque também já aconteceram coisas dentro da minha vida que eu depois olhei e falei, não sei. Então, pessoalmente, eu acredito que você seja muito capaz de tatuar o 3 de espadas como esse símbolo de sobrevivência e tá tudo bem. Juliane faria isso? Não, eu não faria isso. Muito embora eu acredito que piamente você possa fazer, e isso é só uma marca daquilo que você superou, né? Mas algo dentro desse contexto me tende a levar a pensar que toda vez, né, assim, a tatuagem ela é uma cicatriz, né, que bonitinha, né, trabalhada, bonitinha ou não, mas enfim, é uma cicatriz. E toda cicatriz tem, obviamente, uma história, se conecta ali com um lugar que nem sempre é o mais gostoso, né? Então, eu acredito que muitas vezes essa cicatriz, você olha pra lá e pode, né, dependendo do que tá ali, dar uma mexida ali na sua frequência. Eu tive uma experiência não com tatuagem, mas com uma pulseira que eu tinha, que tinha a letra, o pingente dela era a letra Tau. E eu a recebi de presente no momento onde eu acreditava que a minha vida estava decolando. Presente de uma pessoa muito querida, do meu marido, me deu com muito carinho. Mas naquele momento, pouco tempo depois, as coisas começaram a estagnar, de fato. Tau, para quem não sabe, é aquela letra que vai lembrar ali a ideia do dependurado, né? Então, aquela letra que parece um T, chamado também de cruz comissa, que é um símbolo de proteção, e eu encarei a todo tempo como um símbolo de proteção, mas dentro do tarô, né, o dependurado tem essa forma, lembra um pouco, então tem uma ligação ali com o sacrifício, né, sobre essa estagnação, sobre esse mergulho, e foi um período muito difícil, sabe, foi um período onde eu tive que revisitar várias coisas e eu senti que minha vida deu entrou numa espécie de suspensão, que depois a gente pode até olhar para trás e pensar, nossa, né, assim, talvez tenha sido, né, o que deveria ser mesmo, tem coisas que a gente não tem realmente controle, então talvez esse presente tenha vindo, né, com essa carga de me colocar ali nesse momento de suspensão para que eu mudasse também o trajeto da minha vida, vai ver aquele que eu estava semeando não era, mas me deixou, né, com essa memória. Então eu entendo quem vai olhar só para o viés ocultista, eu entendo quem vai olhar só para o viés junguiano, por assim dizer, mas para mim, pessoalmente, eu não tatuaria não.